Dito isso, a gente vai para as consequências, né? Então, a gente já entendeu tudo que leva uma pessoa a ter um consumo mais excessivo. E agora nós vamos para os resultados disso. Qual a consequência de uma pessoa comprar mais do que ela precisa? Primeiro, consumo impulsivo. E aí pode ser, por exemplo, de alimentos. É confirmado que as pessoas que têm um consumo excessivo, um dos principais fatores, tanto é que dentro do estudo ele mostra, né, qual é o indicador, qual é o fator que mais tem consumo excessivo. E a alimentação é o primeiro deles. E eu gosto de destacar a alimentação, porque a alimentação é uma coisa que prejudica a saúde, prejudica o bolso e prejudica todo o resto, né? Então, assim, a alimentação é uma coisa bem importante de ser avaliada em termos de consumo excessivo. Pega o quanto tu gasta em iFood. Eu fiz um podcast no final do ano sobre, acho que Natal. E aí eu falei um pouco sobre essa questão de comida, né? Porque por vezes a pessoa, eu vou receber visita, então eu preciso gastar um monte no supermercado. E tá tudo bem, é supermercado, tá tudo bem eu gastar um monte. E não, na verdade é um consumo excessivo ali. Às vezes, né? Pode não ser. Pode ser só comida de verdade que realmente precisa. Mas muitas vezes existe um consumo excessivo de alimentos. Tu coloca coisa fora que tá dentro da tua geladeira. Ah, não, nem foi do Natal. Eu acho que o podcast foi exatamente sobre esse título, assim. Que a gente gasta muito mais em comida do que nós necessitaríamos, né? E nesse estudo eles comprovam que esse foi de todos os artigos, dos 62 artigos, o principal tópico foi consumo excessivo de alimentos. E aí como eu tinha dito, né, vai prejudicar o bolso, vai prejudicar a saúde e vai prejudicar também essa questão de daqui a pouco tu vai ficar num sobrepeso. E isso vai fazer com que tu tenha também outras repercussões disso. Então, o consumo impulsivo de alimento é o resultado de consumo excessivo e influencia em várias outras áreas. Intenção de compra. Quanto maior é o consumo, esse consumo excessivo, maior é a tua intenção de compra. O bem-estar do consumidor, porque a gente acha que vai comprar e se sentir bem. Quando, na verdade, quando tem um consumo excessivo e tu compra muito além do que tu deveria comprar, ao invés de ter bem-estar, tu corrói o teu bem-estar, porque daí tu entra na escassez. A tua capacidade de lidar com a gestão, a tua capacidade de arcar com os teus compromissos fica prejudicada. E diante desse prejuízo, o que acontece? Mal-estar. Tu não dorme direito, tu não consegue raciocinar direito, tu só fica pensando que tu tem as tuas contas para pagar. E isso gera todo aquele prejuízo que a gente já sabe. Então, corrói muito o bem-estar. Vícios na internet. Isso é bem comum quando existe um excesso de consumo. A pessoa daqui a pouco ela começa a ficar, preciso olhar meu telefone, porque pode ser que tenha uma promoção nova, porque pode ser que tenha uma loja me mandando mensagem, porque, peraí, o que tá acontecendo e tal e tal. Então, essa potencialização do consumo excessivo, por vezes, também amplifica esse uso e vício de internet. Aqui tá escrito vício, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Não posso dizer vício de internet, porque isso não é uma categoria lá dentro do DSM, que é o nosso Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtorno Mental. Não existe o vício de internet como transtorno mental. Então, só fazendo esse disclaimer. Tem também obesidade em relação ao consumo, né? Aumento a obesidade, isso é um resultado desse consumo impulsivo de alimentos. Processamento da memória. Existe uma maior dificuldade de processamento das informações quando tu compra muito. Tu não consegue mais ter o que a gente chama de controle inibitório, sabe? Tu olha e diz assim, eu vou comprar, e aí tu começa a comprar sem pensar. Tu não para, pensa, reflete, olha. Não, tu compra só pelo prazer hedônico daquilo ali e pelo prazer momentâneo. Tu não consegue ter uma projeção do que aquela compra vai repercutir na tua vida. Tu simplesmente compra. E esse simplesmente comprar é bem danoso. E por fim, mas não menos importante, né? Esse vínculo de consumo potencializado. Então, tu vai fazendo uma retroalimentação. Tu tem todos esses estímulos que levam ao consumo excessivo, tu tem todos os resultados de mal-estar, de consumo de alimento exacerbado, de obesidade, processamento da informação errada, e aí isso tudo vai ampliando também o teu consumo muitas vezes. Por quê?
Porque daí eu fico desregulada emocionalmente. Como eu soluciono a desregulação emocional? Compro. E aí isso não tem fim. Por isso que é tão importante que nós consigamos cuidar tudo que está à nossa volta, os estímulos aos quais nós vamos nos expor e o nosso padrão de comportamento. Porque eu falei vários fatores aqui que podem desencadear consumo excessivo. Tu tem que olhar para todos esses fatores e pensar, o que desses fatores tem a ver com a minha realidade e eu preciso cuidar? Bom, eu identifiquei que, por exemplo, a Jéssica falou lá de rede social e realmente, por exemplo, tem um estudo que mostra que as pessoas que usam mais redes sociais compram mais. Tá aqui a prova. Consumo excessivo. Bom, e eu tenho esse perfil, tu te autoanalisando. Ou então, peraí, eu vou tentar minimizar o meu uso de internet. O Instagram mesmo, hoje em dia, ele tem, que óbvio que não é suficiente, mas já ajuda, ele tem uma forma de tu colocar o nome ali, tu colocar o tempo que tu quer gastar com a rede social e ele começar a te dar sinalizações. Olha, tu já tá ultrapassando o tempo de uso dessa rede social no teu dia, então eu te sugiro tu parar. Mas se você quiser mais 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos eu te dou, mas eu vou te avisar de novo que tu tá fora do teu tempo. Isso é um modulador ambiental bem rico, porque pode parecer uma bobagem, mas é um nudge, né? Uma arquitetura de escolha, em que tu vai ser sinalizado e lembrado de que tu tinha estabelecido um compromisso contigo mesmo. De uma forma exógena, no aplicativo, mas que já te ajuda a sair desse piloto automático e, opa, peraí, eu já estava escorregando novamente, já estava cometendo aqui um equívoco novamente. Então, é bem interessante nós irmos vendo, dentre todos os fatores que eu mencionei, o que casa com a tua realidade, que por vezes pode estar fazendo tu comprar mais do que tu precisa. Ah, digamos que é tecnologia. Ai, meu Deus, eu sou fissurado com tecnologia. Tá, mas peraí, para e escreve num papel. O que aquela tecnologia vai mudar na minha vida? Eu ter o gelo na geladeira feito pronto, o que isso vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada, né? Pelo amor de Deus. Então, sabe, é ir desenvolvendo essa capacidade de metacognição, de ir conversando com os teus próprios pensamentos e ir reequilibrando esses estágios, porque isso vai fazendo com que tu consiga ter uma maior regulação emocional e, consequentemente, uma maior regulação dos teus próprios impulsos. E aí, uma relação melhor com o consumo. Mais uma vez, não é que o consumo seja ruim. O problema é que tu compra mais do que tu precisa. E nós precisamos equilibrar este comprar mais do que eu preciso. E eu comprar aquilo que é realmente necessário. Ah, então eu vou só comprar o necessário? Não, você pode comprar o que não é necessário. Alguma coisa que não é efetivamente necessária. Só que isso tem que também estar dentro de um contexto organizado. Não pode ferir teus outros objetivos e tu tem que ter disponibilidade financeira para isso. Aí sim, tu pode ir lá e comprar. Só que daí tu vai comprar de bobas, entendeu? Não vai gerar culpa, não vai gerar ansiedade. Aquela pessoa que compra e gera culpa, gera ansiedade, ela tá comprando e não podia estar comprando. E daqui a pouco ela tá nesse consumo excessivo, desencadeando um comportamento de compra impulsiva, compra impulsiva e compulsiva. E aí o problema vai se ampliando muito mais. Então, olha aí para os teus consumos, veja se você não está excedendo o que seria necessário e se está excedendo, se esse excesso ele está acontecendo dentro do que tu tem condição ou não. A minha sugestão em termos de atividade é que sempre que tu fores comprar algo, tu escreva. Ah, eu quero comprar, sei lá, uma caneta. Coloca do lado o motivo pelo qual tu quer comprar aquela caneta. Numa outra linha, tu coloca se aquilo vai prejudicar ou não teu objetivo, digamos, construir reserva de emergência, caso que seja teu objetivo, e se tu tem condições de realmente arcar com aquilo ali sem te prejudicar. Isso já vai te trazer um nível de consciência, vai te trazer um pouquinho mais de ir treinando mesmo o teu cérebro para tomar decisões mais conscientes em relação a isso. Ah, Jéssica, mas então o mundo que tá aí à minha volta, que é o vilão da história, porque faz com que eu fique despertando o desejo. Não. É nós que temos que cada dia mais saber lidar com as nossas próprias emoções, lidar com os estímulos que nos aparecem e contornar estes estímulos na medida do que importa pra gente, né? Não ser um bonequinho que fica à mercê desses estímulos. A gente olha para eles, a gente entende como eles funcionam e nós conseguimos empenhar-se no autocontrole.